Fala, cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou trazer para vocês mais uns 5 motivos para assistir de estreia com muita hype aí entre os fãs da DC, e eu estou falando de Flash. Já prepara a pipoca refrigerante para saber a crítica, curiosidade, informações, explicações de cena pós-crédito, enfim, tudo sobre o filme eu vou comentar hoje neste vídeo, então já solta a vinheta e vem comigo. Não é mistério nenhum que a DC Comics nos cinemas vem passando por um cenário conturbado há anos, dividindo opiniões, produções com qualidade um pouco assim questionável, e no meio disso só com pequenos e pérolas acertos tende nessas adaptações, e que recentemente tivemos alguns fracassos de adaptações da DC para os cinemas. E Flash, que chega exclusivamente hoje nos cinemas, vem com algumas certezas e dúvidas sobre o futuro deste filme e do personagem, já que temos a nova DC comandado com novos criadores, e eu estou falando de James Gunn e Peter Safran. Então a gente não sabemos o futuro dos próximos filmes aí da DC, que ainda tem mais 2 para fechar o ano, tanto o Besouro Azul quanto o Aquaman. E não é a primeira vez que Flash do Ezra Miller aparece nos cinemas. Ele teve breves aparições em Batman vs Superman, dirigido por Zack Snyder, e nas 2 versões da Liga da Justiça, uma dirigida por Joss Whedon e outra por Zack Snyder. Aqui no filme solo do personagem, a direção ficou para Andy Muschietti, que é conhecido por ter trazido recentemente uma adaptação de It, a Coisa, os 2 filmes. E ele vai trazer aqui o arco mais famoso dos HQs do personagem, que é o Flashpoint. Então no filme a gente vai acompanhar Barry Allen, que vai voltar ao tempo para tentar salvar a sua mãe, mas no meio do percurso acaba alterando diversas linhas temporais, causando algumas ações perigosas ali no meio do percurso. E no elenco temos o Ezra Miller, Michael Keaton, Jeremy Irons e o Ben Affleck como alguns nomes que voltam a reprisar os seus icônicos personagens. E claro, com a adição de Sarah Connor, que vai interpretar a Kara, que é a Supergirl aqui no filme. Não é de hoje que há um certo questionamento em volta da produção do Flash, e isso esquentou ainda mais com os acontecimentos em volta ali do ator Ezra Miller, que vem passando por algumas ocorrências legais em volta de abuso, violência, até mesmo de invasão de propriedade. Resumindo, ele aprontou bastante nesses últimos anos. Com essas polêmicas, que algumas são bem pesadas, ele acabou se afastando e recentemente voltou, mas de forma bem breve ali na premiere do próprio filme em Los Angeles. Mas aí a gente pode fazer aquele certo exercício, sabe? De separar a vida pessoal do profissional. Porque neste filme, Ezra Miller se provou ainda mais que foi assim uma ótima escolha para ele viver o super-herói. Se lá nos filmes anteriores da DC ele tinha cenas pontuais ali para fazer o alívio cômico, para contrapor as cenas mais dramáticas da Liga da Justiça, aqui ele ressalta ainda mais essa personalidade e a gente conhece um pouco mais da sua vida cotidiana, dos seus dilemas familiares e como ele usa esses poderes para salvar o dia. E o melhor, e que ressalta esse ponto positivo do Ezra Miller, é que ele consegue trazer essa dualidade em 2 Barry, 2 Flashes presentes no filmes, com personalidades e trejeitos e até idade diferentes. Então assim, ele consegue sim trabalhar esses 2 personagens e a gente consegue enxergar com clareza essas personalidades diferentes de um do outro. É claro que fica ainda uma nuvem nebulosa de incerteza se vai ter continuação do Flash, o Ezra Miller vai continuar nessa nova DC, se o James Gunn vai reaproveitar esse personagem nesse novo universo, depende de diversos fatores. Entende? Se o público vai receber bem, se a bilheteria for boa, se tiver uma boa ideia entre os criadores
né, para colocar na nova DC. No momento é incerto do que vai acontecer com o personagem Flash. Vale ressaltar que este filme seria uma obra solo para explicar um pouco mais sobre o universo de Flash, mas também vem com outro intuito, que tem uma tarefa bem complicada, que seria zerar o Snyderverse, para dar um novo caminho aí para a nova DC. Mas é aquilo, ele zera, mas ao mesmo tempo não zera. Afinal, o desfecho deste filme, ele é muito dúbio. Então, assim, vai trazer algumas interpretações e teorias sobre este final, mas também traz oportunidades de você revisitar o Snyderverse ou qualquer outro universo dentro desse multiverso. Afinal, o filme consegue muito bem explicar como é o multiverso dentro do Flash de uma forma simples e ainda ao mesmo tempo divertida. Mas é aquilo, o roteiro ele tem as suas ressalvas na questão de querer construir essas motivações desses personagens em cima de referência, o famoso fanservice, como o Érico Borgo já dizia. Sou fã, quero service. Mas é aquilo, tem filmes que funcionam e tem filmes que não funcionam. Aqui eu diria de forma mediana. Analisando de uma forma mais profunda, eu diria que este filme é uma carta de um fã para fã. Então aqueles fãs que admiram esse personagem, o universo DC em si, vão se admirar com o resultado deste filme. Agora eu, com um público um pouco mais distante deste universo e só gosta de assistir filmes de super-heróis só para descontrair, vai ser um resultado mediano. Eu não estou falando um filme ruim, mediano. Afinal, o filme consegue sim trazer uma boa aventura, traz um pouco ali de drama, mas que infelizmente ele perde a oportunidade de explorar ainda mais o seu potencial. De fato, Flash tem sim uma boa condição de ação. Tem alguns elementos assim que você consegue ver que tá um pouco estranho. O ritmo da ação é bem interessante e muito bem coreografada. Eu diria que as lutas do Batman é a das melhores, mas também da Supergirl, mostrando a sua força, que lembra muito o que o Henry Cavill fez como Superman, também é um ponto a se falar. Mas é aquela questão, a primeira cena do filme do Flash tentando salvar a cidade ali, a gente já consegue ver que o CGI parece que não foi muito bem finalizado. Você consegue ver nitidamente o 3D, fica muito artificial na tela, mas eu diria que a cena final é a mais gritante. Não só tem participações especiais, mas ao mesmo tempo tá falando do multiverso, ali grita de um CGI bizarro. Entrou no Vale da Estranheza total, que faz com que você se afaste do filme. Parece que a imersão não fica 100%. Então, assim, eu não sei o que aconteceu para essa produção, é um orçamento altíssimo, ter uma qualidade visual assim totalmente bizarra e decepcionante. Então, se fosse algumas cenas ou outras, tudo bem, mas infelizmente boa parte do filme você consegue ver nitidamente o que é boneco, o que não é real. Só prestar atenção muito no personagem, nos dois Barry, que você consegue ver aonde o ator está e aonde o ator não está, que é o dublê. Então você vê nitidamente o processo dessa transformação de construção do CGI. Nesse último tópico eu vou falar sobre duas cenas importantes deste filme, então vai haver sim spoiler. Se você não quer saber dessas duas cenas, pula a minutagem, mas já adianta que o filme tem sim uma cena pós-crédito. E se você ficar, fica por conta e risco. A cena em si que eu vou comentar agora é uma cena final. Não vou adentrar muito em detalhes, vou deixar a diversão para vocês assistirem nos cinemas, mas eu vou falar aqui que o Barry conseguiu sim inocentar o seu pai de uma acusação que falava que ele que matou a própria esposa, que é mãe de Barry. E ali ele sai no tribunal, responde algumas perguntas de uma forma cômica para os repórteres e de repente o Bruce Wayne chega em cena. Só que é o seguinte, não é o Bruce Wayne nem do Ben Affleck e nem do Michael Keaton. É sim de George Clooney. Pra quem não conhece, George Clooney já foi sim Batman, se não me engano, 2 vezes nos cinemas de filmes controversos. Isso inclui, tem de uma teoria diversa, gente. Ele dá um ponto final para a linha do tempo do Snyderverse. Ben Affleck já falou, não vai retornar mais como Batman nos cinemas, mas também nada indica que George Clooney pode ser o Batman oficial desse novo universo da DC. Nada foi confirmado. Ainda tá
tá ali no início da pré-produção que o James Gunn e Peter Safran estão fazendo nessa DC. E como eu falei, tem sim uma cena pós-crédito, ela fica no final e foca em outro personagem, quando o Barry está saindo de um bar ao lado de Aquaman, que é interpretado por Jason Momoa. E ali ele tá explicando sobre essa questão do multiverso, que ele já viu vários Batmans, tem a questão do Aquaman, né, que ele menciona. É uma cena rápida, ela é também divertida, como vocês sabem, os dois personagens têm um alívio cômico ali, que já foi adicionado lá na linha do Snyderverse. Então aqui ele traz e brinca com esse momento. É a mesma coisa da cena final. Ela não cita, ela não confirma, ela não traz nada de novo, traz essa questão de provavelmente o multiverso vai ser um dos pontos chaves do futuro da DC. Não tem nada confirmado, eu só tô aqui deduzindo o que a gente pode ver futuramente nas novas produções da DC Comics nos cinemas. E seria interessante trazer esse multiverso porque você pode brincar com outros personagens em outros universos. Tem uma variedade de pensamentos, de deduções, mas como eu disse, nada fica confirmado. Só fica lá no ar, nas incertezas e nas dúvidas e nas teorias. Então esses foram 5 motivos para vocês assistir Flash, que chega hoje exclusivamente nos cinemas. Comente aqui embaixo se você já assistiu, já conferiu o filme, o que você achou, o que você acha desse futuro dessa nova DC. Será que eles vão organizar bem as ideias, os personagens, a linha do tempo, esse universo compartilhado? Enfim, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.